manhã. Sempre desesperador, por conta do tamanho da responsabilidade. Mas eu sei que Deus trabalha de todas as formas, né? Deus tem a forma, o modo de trabalhar. Eu confesso que essa semana eu passei aperto. Eu nunca vivi o que eu vivi essa semana, porque eu tinha um tema, mas eu não tinha o desenrolar. Eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Não vou. Mas eu não tinha essa opção. E a gente fica querendo um mínimo de segurança, né? Senhor, me dá um mínimo de segurança. Eu sei que o Senhor comanda, o Senhor controla, o Senhor faz. Mas me dá um mínimo de segurança e nada do Senhor me dá. Nada do Senhor me dá. Aí, nessa madrugada, acho que o Senhor olhou para mim e teve misericórdia. Falou, tá bom, vou lhe dar um pouquinho de segurança aí, para você ir. E me deu um pouquinho de segurança. Só um roteirozinho para a gente, né, tentar escrever alguma coisa. Mas o Senhor vai falar conforme Ele quiser, do jeito que for do agrado dEle, diante daquilo que Ele me permitir passar. Amém? Vamos abrir no livro de Esdras. A gente vai fazer uma leitura, é um pouquinho extensa, mas é uma leitura saltada, para que a gente possa entender melhor. Amém? Esdras, a partir do capítulo 1. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Amém? Esdras, capítulo 1, a partir do verso 1. A gente vai saltando os versículos e eu vou sinalizando, viu, irmãos? Esdras, capítulo 1, a partir do verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Vamos agora para o capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadeque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para que sobre ele oferecessem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como também está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto continuou, e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Vamos para o verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa.
Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes que se ouviam muito de longe. Capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de família e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os seus outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco nesta edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da cidade desanimaram o povo de Judá, inquietando-os na edificação. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E no dia de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitrade, Tibel e os outros companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, o Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afasequitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Onaspá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrate. Eis o teor da carta interessado ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens de Daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos, os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ainda em comunhão com o coração do Teu Filho, Senhor, eu peço que o Senhor se faça presente em nosso meio, com discernimento, com entendimento, que nenhum roubador de palavra venha prevalecer, e que o nosso coração seja terra fértil para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos lembrar, nos corrigir, daquilo que o Senhor quer trazer como consolo aos nossos corações. Ser conosco, Senhor, que eu diminua e que Tu apareça. Amém. Irmãos, a leitura foi um pouco extensa, mas foi necessária para que a gente pudesse entender, né, um pouquinho. Aqui a gente está no livro de Esdras, e esse livro está falando sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Porém, aqui já está trazendo um momento depois do cativeiro. O povo foi preso por Nabucodonosor, levado para a Babilônia, foi destruída a cidade, foi destruída as famílias, foram separados, foram dissipados em várias localidades. Mas o Senhor estabelece que o cativeiro iria durar 70 anos. E que depois desse tempo, o povo voltaria para a sua terra. O Senhor traria de volta ao povo. Quando eles voltam,
o lugar está todo destruído, algumas pessoas ainda estão lá, outras que foram para o cativeiro estão retornando, parte das pessoas estão de volta, e encontram o lugar todo destruído. E aí o livro de Esdras vai nos dizer que existia um decreto do rei Ciro, dizendo que aquela cidade, que o templo precisava ser reedificado. Sendo que o povo, mesmo vendo a destruição do templo, o povo não queria reedificar o templo. Porque se a gente for lá no livro do profeta Ageu, a gente vai ver que o povo se preocupava com suas casas, com a reconstrução de suas casas, com a estrutura, com a ornamentação, com o embelezamento das suas casas, daquilo que para eles era conveniente, mas a casa do Senhor eles não se importavam. Eles não mexeram, não queriam mexer na casa do Senhor. E o profeta Ageu vem e profetiza sobre eles, junto com Zacarias, e fala: vocês estão cuidando da casa de vocês, a casa de vocês tem mais apreço do que a casa do Senhor? Reestabeleçam a casa de Deus. E aí Neemias vem e descobre que o povo estava na miséria, que o povo estava passando por dificuldade. E levanta uma equipe, se prepara, pede permissão ao rei dele e vai, porque ele soube que os muros estavam destruídos e que o povo não tinha reedificado os muros. Essa passagem, essa história, me traz um alerta muito grande. Talvez a gente olhe para a história, leia e imagine, mas você voltar de um exílio, de um cativeiro, como não se preocupar com a própria vida? Como não se preocupar com a própria casa? Como não se preocupar com aquilo que para mim é conveniente? Sendo que o Senhor nos chama para restabelecer, reedificar, reconstruir, não só aquilo que para nós é conveniente, não só aquilo que vai nos trazer benefícios humanos, não só as nossas casas, não só os nossos afazeres, não só as nossas profissões, não só aquilo que nós almejamos humanamente falando, mas o Senhor quer que nós restabelecemos o plano dele em nossas vidas. É preciso reedificar. Sendo que reedificar, reconstruir, depois de uma ruína, depois de um período ruim, depois de um momento de angústia, depois de um exílio, depois de perder muita coisa, não é fácil. Construir é mais fácil do que reconstruir. É menos esforço, é menos tempo. Você levanta do molde que você quer, você coloca a partir do jeito que você quer, contrata um arquiteto, chama alguém que tenha habilidade. Construir é muito fácil. Você pega do zero e reconstruir. Reconstruir é difícil. Porque reconstrução, você tem que mexer na estrutura antiga. Você tem que mexer no montoro que ficou de ruínas. Você tem que mexer naquilo que está sujo, naquilo que está atrapalhando. Você tem que mexer em tudo, até naquilo que você não queria mexer. Mas é preciso reconstruir. E nós descansamos pensando que estamos construindo. Vamos seguindo construindo. Construindo sonhos, construindo casas, construindo projetos e seguimos construindo. Está errado, não. Não. Não está errado, não. Agora, a nossa construção pessoal não pode ser em detrimento do que a obra de Deus quer.
aquilo que o Senhor requer de nós dentro da casa dele, da obra dele, da vontade dele. A presença de Deus, o templo do Senhor, os muros precisam ser reedificados. E o livro de Esdras nos mostra um povo que precisava entender, não somente colocar a mão na massa, não somente o ânimo, a garra de encarar uma obra de reconstrução, mas era preciso ter um entendimento do porquê daquela reconstrução. Porque se você não entende o porquê você está reconstruindo, você simplesmente está cumprindo uma obrigação. Você simplesmente vem, se presta um culto, ou até mesmo assiste um culto, porque nem todos que vêm estão prestando um culto. Você cumpre um ritual, você cumpre um compromisso, e quando você sai, está tudo do mesmo jeito. Você não está diferente, as coisas, consequentemente, não estão diferentes, tudo continua em ruínas, ainda que para você, aparentemente, seja confortável e adequado. Porque o povo voltou para aquela terra e estava conseguindo conviver com as ruínas dos muros, com o templo em ruína. O ser humano consegue acostumar com a ruína, desde que aquela ruína não interfira na vida dele. Não está interferindo em mim, não está mexendo na minha família, não está mexendo no meu bolso, deixa lá. Deus vai levantar alguém para fazer. Deus vai levantar alguém que vá, que queira. Sendo que o Senhor nos chama para reconstruir. Existe um que vai levantar para te alertar, mas nessa obra, nesse intento, nessa reconstrução, um só não vai sozinho. Um só não faz. É preciso todos reunidos. Porque a reconstrução é grande, o trabalho é grande, mas o Senhor nos chama e nos capacita. O Senhor nos chama e nos capacita. Porque o povo foi para o cativeiro, depois de ter se virado contra Deus. Um Deus que abençoou, tirou da terra do Egito, passeou com o povo no deserto, levou para uma terra que mana leite e mel, fez brotar água da rocha, trouxe maná do céu. O Senhor não deixou nada faltar àquele povo. Até diante de murmuração. Quando o povo dizia, queremos carne. Será que vamos morrer, Moisés, nesse deserto? Debaixo de murmuração, o Senhor sendo Deus, tendo todo o poder, podendo fulminar na hora, decidiu ouvir o clamor de Moisés, decidiu socorrer o povo, decidiu perdoar o povo mais uma vez e cuidou daquele povo. Esse mesmo povo cuidado por Deus no deserto, esse mesmo povo tirado do Egito, esse mesmo povo a qual o Senhor colocou na terra que mana leite e mel, foi o mesmo povo, foi o mesmo Deus que estabeleceu, eu não quero que você se contamine com aquele povo que está lá. Você vai para uma terra que eu lhe mostrarei, que eu preparei. Tem tudo de bom lá. Mas lá também tem um povo a qual eu não quero que vocês se misturem. E nós vivemos diferente. Nós já estamos no céu, onde existe um povo somente separado e escolhido, os santos eternamente estabelecidos ao lado do Pai. Estamos aonde? Numa terra onde existem povos diferentes. E o Senhor não quer que nós venhamos a nos misturar. Está vendo como não estamos tão distantes daquele povo de Deus? Como os povos de Deus hoje? O povo fez exatamente aquilo que era contrário àquilo que Deus estabeleceu. E se mistura.
casam com mulheres, começam até mesmo a adorar ídolos, sacrificar seus filhos, participar de cultos pagãos, fazer tudo o contrário àquilo que o Senhor tinha estabelecido. Aí o Senhor fala assim, eu tenho um jeito de trazer esse povo para perto de mim. Só tem um jeito e eu sei qual é. Vou mandar esse povo para o cativeiro. Vou tirar tudo que eu dei. Vou tirar tudo que eu entreguei. Casa, terra, comida, fartura, terra fértil. Vou tirar. Porque se for necessário tirar para trazer para perto, eu faço. E o Senhor fez isso. E o povo foi para o exílio, porque Deus amava o povo. Porque o cativeiro era a demonstração do amor de Deus. Porque lá o povo ia ser tratado. Construam casas, louvem, casem, porque não vai passar logo esse exílio, não. O cativeiro vai durar muito tempo. Não ouve o que esses falsos profetas estão dizendo aí que vai passar logo, logo. Não vai passar, não. São 70 anos. Porque eu é bem que sei o pensamento que tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. 70 anos no cativeiro, servindo a outras nações. Porque não quiseram servir ao Senhor. Mas o Senhor que levou para o cativeiro diz, vai passar 70 anos, vocês vão voltar. Vou voltar para a terra de vocês. Agora, quando vocês voltarem, vocês vão ter que reedificar. Vivemos muito tempo longe do Senhor, não vivemos? No cativeiro, na terra do Egito, fazendo o que queríamos, da forma que queríamos. Sabíamos que existe um Deus, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele me abençoa. Uma oração de manhã, uma reza de tarde, um Pai Nosso antes de ir dormir. E o Senhor muitas das vezes nos leva a viver circunstância para entender que não é somente esse Deus que você conhece, que você acha que conhece. Quero te levar a um relacionamento mais profundo. Quero que você entenda o que eu tenho contigo. Quero que você saiba aquilo que eu estabeleci para você, aquilo que você é. Porque o inimigo tenta com que você não entenda aquilo que você é. O inimigo mexe na nossa identidade. Ele tenta roubar a nossa identidade. Aquilo que somos diante de Deus. Porque nós olhamos somente a obrigação. Aquilo que você tem que cumprir. Eu tenho a lei, eu tenho que cumprir. Eu tenho o mandamento, eu tenho que cumprir. Mas você cumpre sem entender nada. E o Senhor não quer que você olhe somente o mandamento em pedra. O Senhor quer que ele esteja no seu coração. É para o meu coração virar pedra, irmã? Não. O seu coração é para você entender, discernir. Não é somente cumprir por cumprir, mas cumprir com entendimento. Cumprir com graça, com louvor, sabendo que você foi criado para a glória de Deus. E que você é a imagem do Deus invisível. Mas o inimigo tenta deturpar esse entendimento. Porque por conta do pecado, a nossa imagem ficou distorcida. E ele não quer que você leve a entender e acreditar que você é a imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então ele tenta fazer com que você saia dos caminhos. Que você desobedeça. Que você não cumpra. Que você procure construir para a sua vida como se aqui fosse ficar para sempre e nunca mais fosse sair. Sendo que o Senhor chama a gente para reconstruir. Reconstruir o quê, irmã? Reconstruir a presença dele em nós. É tempo de restauração. É tempo de restauração de Deus em nossas vidas. Não podemos mais vir no culto para cumprir uma obrigação. Não podemos mais viver como se nada tivesse acontecendo. Muitos olham para mim e dizem, a pandemia nos ensinou muita coisa, irmã. Agora eu sei que eu preciso guardar dinheiro.
Agora eu sei que a gente tem que cuidar da família. Agora eu sei que a gente tem que agradecer pelo emprego. Mas você sabe que se o Senhor não cuidar da cidade em vão, cuida os sentinelas? A pandemia fez isso em você. Que sem Deus você não é nada e nada você pode fazer, que Ele tem o controle do tempo, Ele tem o controle do vento, Ele tem o controle do mar e Ele tem o controle da sua vida. Amém. A pandemia nos ensinou muita coisa, mas acima de tudo nos ensinou que existe um Deus vivo que cuida e que livra os que Ele quer. Que faz como Ele quer, trabalha como Ele quer, atua onde Ele quer, levanta que Ele quer, e quem pode contra aquilo que o Senhor estabeleceu? Ninguém. Ninguém. E a sensação de controle que tínhamos, a pandemia mostrou que não temos controle de nada. Não adianta plano de saúde, a conta bancária positiva, cheia, é tudo muito bom, todo mundo quer. Mas o controle da tua vida está na mão do Senhor. É Ele quem cuida. Mas o Senhor quer que você reedifique. Quer que você entenda aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. Nós hoje sabemos que não é sobre um local. Se a gente for continuar os textos, você vai ver o final de Esdras, você vai ver o final de Neemias, e você vai ver que esses homens se levantaram, se ergueram, movimentaram o povo, estabeleceram o templo, levantaram os muros, e o mesmo povo que reconstruiu, começou a prevaricar contra Deus. De novo. Começou a se envolver com os mesmos povos. Começou a fazer as mesmas coisas. Começou a andar nos mesmos caminhos. O texto diz que Neemias arrancava o cabelo do povo de desespero. Batia e arrancava o cabelo. Imagine, irmão. Alguém chegar e arrancar o cabelo. Por que você está casando com mulheres estrangeiras? Arrancar o cabelo. De fúria. Como é que o povo estava agora reconstruindo? Como é que o povo estava agora no templo? Como é que o povo estava agora levantando os muros e tampando as brechas? E o povo está de novo fazendo tudo que fazia antes. Aí você entende que não é sobre o local? Você entende que não é aqui? Você entende que não é lá? Você entende que não é ali? Você entende que você é o templo que o Senhor quer estabelecer? Você é o templo que precisa ser reedificado? Você é o templo que precisa ser restaurado? Ah, irmã, mas eu não tenho nada de errado, não. Eu não tenho nada para restaurar, não. Eu venho para a igreja certinho, minha família está toda certinha, equilibrada. Alguma coisa já está errado. Porque quando está bom demais, está errado. Está bom demais, está errado. Porque o inimigo não investe, ele só investe em quem ele sabe que é flecha. Se está tudo muito cômodo, entenda, é hora de reconstruir. Se está tudo muito confortável, entenda, é hora de restabelecer. Vamos voltar aos marcos antigos. É hora de reconstruir. É hora de refazer o Senhor na tua vida. É hora de entender aquilo que o Senhor requer de você. É hora de endireitar as veredas. Construir, edificar. Destruir. O Deus que constrói também é o mesmo Deus que destrói. O Deus que destrói é o mesmo Deus que te chama para reconstruir. Quando você está reconstruindo, o inimigo sabe que a reconstrução, a sua reconstrução em Deus é valiosa. Ele começa a levar para você para grandes distrações. No verso 3, no capítulo 3, o verso 12, diz assim:
Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à vistas foram lançados os alicerces desta segunda casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria. Os idosos que tinham visto a primeira casa choravam de tristeza. Porque eles olhavam e diziam: meu Deus, a glória da primeira casa era grande. Olha o templo como está. O inimigo quer nos levar a distrações em nossas vidas. O que ele puder fazer para não te levar a reedificar, ele vai fazer. E ele vai gerar distrações como comparações. Você se comparar com um, se comparar com outro. Você olhar para aquilo que você não tem e não agradecer por aquilo que você tem. Você se distrair com o que passa, com o que volta, com a pandemia, com a política, com tudo. E não se posicionar para reedificar. Ele só quer lhe distrair. A gente pede um dia com mais de 24 horas. Quando, na verdade, nós que não sabemos administrar as 24 horas que Deus nos dá. Porque passamos o dia com meras distrações. E quando estamos com distrações é porque não temos prioridade. Aqueles idosos viram a primeira casa e viram que o templo de Salomão era grande, era glorioso. Mas o que eles deveriam fazer quando estava vendo o templo sendo reedificado? Louvar e glorificar a Deus. Meu Deus, estava tudo em ruína, agora está edificado. Está sendo reedificado o teu templo. Mas eles choravam de desespero porque não era como era antes. Quantos estão olhando para trás, olhando a vida de hoje, achando que a vida que vivia antes era melhor só por conta da dificuldade que está enfrentando? Tem gente que fala: meu Deus, quando eu não era crente eu não passava por tanta dificuldade. Eu não passava por isso, eu não passava por aquilo. Vivendo uma vida de comparação com o que era, com o que fazia. Quando na verdade o Senhor nos chama para olhar para frente, para reconstruir, para refazer a partir daquilo que Ele coloca diante de nós. Vivemos o tempo todo distrações. As redes sociais, elas vêm para nos distrair, para nos tirar do foco, para a gente ver a família perfeita, os filhos perfeitos, as casas perfeitas, os carros perfeitos, e a gente olha e fala: por que não eu? E você esquece que você tem um Deus perfeito, que é dono do ouro e da prata. O que são as coisas e os tesouros dessa terra diante do tesouro do Senhor, que criou os céus e a terra, e tudo que nela há? O Rei dos Reis, que tem um controle de tudo nas mãos. Preferimos aquilo que vemos no comercial, que foi criado para nos iludir. Um comercial que passa o tempo todo do mesmo modo, do mesmo jeito. Ninguém chora, ninguém está triste. E você acha que aquela família é a perfeita que você deveria ter, que você deveria fazer aquele emprego que eu deveria estar. E o inimigo começa a colocar dentro de você sentimento de cobiça, de inveja, porque você está vivendo diante de distrações e você não percebe. Porque a tecnologia está conseguindo te envolver muito mais do que a presença de Deus. Muito mais do que aquilo que o Senhor quer para você e coloca diante de você. Com o povo não foi diferente. Quando a gente lê, a gente acha um absurdo o povo de Israel, sendo que somos semelhantes ao povo de Israel. A gente olha e vê: que povo é esse? Como é que o povo faz um negócio desse? E a gente come hoje e amanhã não tem. Meu Deus, será que Deus não está me vendo? Deus não existe não, Deus não existe não. Ele não deu isso que eu quis, Ele não está me vendo não. Ai, meu Deus do céu, e é uma vitimização o tempo todo. O tempo todo. A gente vive assim, agindo como o povo de Israel. Vivendo com as mesmas práticas. Não, irmã, mas eu não adoro outros deuses, não. Eu não tenho imagem diante de mim, não. Ei, vou logo lhe dizer, idolatria não é só imagem de pedra e pau diante de você, não. Não é só, não.
Isso é a óbvia, visível. Aquilo que a gente sabe ver e julga, né? Quem faz. Que absurdo. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Que absurdo. Os irmãos adorando pedra, pau. E aí a gente se vê diante de uma situação que a gente está adorando filho, marido, trabalho, conta bancária, televisão, Instagram. As irmãs estão me ajudando. Político. Como se o nosso socorro viesse de lá. O Senhor estabelece, sim, reinos, estabelece homens, prepara homens, levanta homens e quer levantar homens preparados, fiéis, justos. Clamamos por isso, buscamos por isso. Mas entenda que a nossa força, que a nossa segurança não está no homem, porque ele pode falhar. Salomão deixou um provérbio com muita sabedoria, dizendo para a gente muita coisa que deveríamos fazer. E falhou diante de muitas coisas que ele disse. Então o homem falha. Eu falho. Não vou ser perfeita com você o tempo todo. Saibam que eu vou falhar. Mas a gente sabe que a nossa confiança tem que estar em Deus. Então você entende que o que aquele povo fazia, nós fazemos, sendo do que de uma forma um pouquinho diferente, só mais desenhada, uma corpagem diferente, só de um modo assim um pouquinho diferenciado, que naquela época não tinha redes sociais, hoje em dia tem. Vai mudando a cultura, vai mudando o povo e vai todo mundo seguindo a mesma onda. E aí o cristão que fala, eu sou separado, eu sou povo escolhido, eu não faço isso, de repente você vê adaptando e readaptando, daqui a pouco está dentro da igreja, readaptado. Porque eu já vi, irmão, trio elétrico, gospel no carnaval, eu já vi. Tem. Aí eu vou dizer que está diferente do mundo? Não, só tem uma corpagem gospel. Não mudou nada. Como somos semelhantes diante daquilo que fazemos? Irmãos, talvez você se assuste e fale, nossa, essa irmã está falando assim, mas a gente é povo de Deus. Aqui também era. Não estamos falando de ímpio, não. O ímpio está cego, está morto. O ímpio está morto nos seus pecados, nos seus desejos, vivendo na sua própria carne. Mas e o povo de Deus? Está cego também? Não deveria. Não deveríamos. Mas abrimos nossos olhos para algumas coisas, cremos em algumas coisas, confiamos em algumas coisas, quando outras deixamos de lado. Porque não vemos acontecer, não vemos fazer. Quer ver uma coisa, irmãos? A gente vive hoje, eu não vou julgar, porque eu também faço isso. Antigamente, quando morria alguém, levava-se para os apóstolos e eles ressuscitavam. Hoje em dia, a gente consegue sepultar. Hoje em dia, quando alguém fica doente, a gente leva simplesmente para o hospital. Tem gente que não tem nem coragem. Eu não estou falando que você não tem que ir nos médicos, você precisa ir, porque a medicina é do Senhor. A inteligência e sabedoria vem do Senhor. Os médicos são do Senhor. Porque o homem não tem nada se do céu não for dado. Toda a inteligência, toda a sabedoria, todo o conhecimento vem do Senhor. O problema é que uns acham que é por própria capacidade e habilidade, outros sabem que é o Senhor quem entregou. A diferença é essa. Mas aonde que antigamente o povo do início tinha uma enfermidade, ia correr para o médico, para alguém da especialidade na época, corria primeiro para Jesus. Tem gente que se desespera, sendo que primeiro é preciso correr para o mestre. É preciso correr para Jesus. Mas estamos colocando a nossa confiança nos homens, total. Como se os homens tivessem um controle total, sendo que eles também estão debaixo da vontade de Deus. Quando estamos reconstruindo, o inimigo coloca diante de nós a ausência de tempo. Não temos tempo para fazer. Não temos tempo para ir. Não temos tempo para orar. Não temos tempo para jejuar. Não temos tempo para fazer uma visita, para fazer um culto lá. Nós não temos tempo. Mas todas as nossas coisas durante o dia conseguimos fazer? Conseguimos fazer. Mas as do Senhor nós não temos tempo. Quando estamos reconstruindo, falta prioridade, entra a inconstância, porque entra o cansaço,
Entra a procrastinação, porque queremos deixar para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu leio, amanhã eu busco, amanhã eu vou. Como se o amanhã existisse, quando na verdade o amanhã a Deus pertence. Não nos é garantido o amanhã. Devemos viver o hoje. Pedir para Deus o de hoje. Orar pelo de hoje. Cuidar ao dia de hoje. Porque o amanhã, se o Senhor nos permitir viver, amanhã orarei por amanhã. Amanhã buscarei por amanhã. Amanhã farei o que o amanhã me permitir, se assim o Senhor quiser. Diante da reconstrução, o povo vem com desânimo diante de nós. Esdras 4, o 4 e o 5 diz: então a gente daquela terra desanimaram o povo, inquietando-os no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Quantas pessoas vêm diante de nós quando estamos reconstruindo para tentar nos desanimar? Com palavra de desânimo, com palavra para nos abater, tentando embargar a nossa obra diante de Deus. O inimigo trabalha de estratégia, ele sabe exatamente qual é a sua vulnerabilidade e aonde ele quer atuar. E nós não estamos blindados com as armaduras celestiais, contra as flechas inflamadas do inimigo diante de nós. E nos deixamos nos levar por desânimo, por desespero. Elias foi assim. Jezabel disse que ia mandar matar ele. Ele já tinha feito um monte de coisa, já tinha morrido um monte de profeta falso por conta da palavra de Elias. E quando Jezabel se levanta e fala, vai acontecer o mesmo com ele, manda procurar. Ele se desespera e entra dentro de uma caverna. O homem que já tinha feito grandes coisas diante de Deus, ele entra dentro de uma caverna. E o Senhor olha para ele e fala, Elias, está fazendo o que aí? Sai daí. E o Senhor olha para a gente e fala, está fazendo o que aí? Sai daí. Elias caminhou um monte, irmão, para entrar dentro de uma caverna. Caminhou um bocado para entrar dentro de uma caverna, para entrar contrária à vontade de Deus. O pastor Técio até já falou isso aqui uma vez. Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela é mais difícil ainda. Enquanto Samuel não respondeu, Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve, ele não dormiu. Samuel, está me chamando? Ele, não, menino, volta a dormir. Samuel, está me chamando? Ele, não, volta a dormir. Samuel, olha, depois de um tempão, Samuel. O profeta falou assim, ó, quando te chamar de novo, tu responde, fala que teu servo ouve. Aí Samuel ouviu o que o Senhor quis e voltou a dormir. Enquanto a gente não responde, enquanto nós não nos posicionamos, não há sono, não tem como dormir. Enquanto não respondemos o querer do Senhor e a vontade do Senhor, ainda que você trabalhe, ainda que você faça, ainda que você construa, sua construção é inútil. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os que trabalham. Se você não se colocar diante de Deus, você não tem descanso, ainda que você fale, minha vida está boa, entenda, eu sei que não está boa. Há momentos que você se vê em desespero. Há angústia na sua alma que só Deus sabe. Há momentos que você não entende o porquê da tua tristeza. É o Senhor requerendo mais de você. É o Senhor te chamando. É o Senhor chamando você para uma boa obra. O Senhor chamando você para reedificar. Porque quem tinha que reedificar era o povo de Deus, não eram os ímpios. Era o povo de Deus que precisava reedificar. Quando estamos diante da reconstrução, o inimigo entra com distorções diante de nós. No verso 13 do capítulo 4, saiba ainda, ó rei, que se aquela cidade se edificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. O inimigo quer colocar diante de nós que servir o evangelho, que servir a Deus é prejuízo. É deixar de fazer aquilo, é deixar de fazer isso, você não pode mais aqui, você não pode mais ali, você não pode mais sorrir, você não pode mais andar assim. Você não pode. O inimigo só quer que os nãos. Você enxerga aquilo que você não pode. Para você não entender que o Senhor fala, eu tenho vida e vinda com abundância. Eu sou o pão da vida. Sou eu que te sustento e que te guardo.
Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque o Senhor está contigo. O inimigo não quer que você viva as verdades de Deus, mas ele quer que você absorva as distorções que ele coloca diante de você. E você vai se levando pelas distorções, pelos nãos que o inimigo coloca diante de você, e não percebe que o Senhor, além da vida em abundância, que ele quer te dar vida eterna. Quem é que não quer isso? Quem é que entende isso e não quer? Mas por falta de entendimento, as pessoas preferem viver aquilo que passa do que viver aquilo que é eterno. Preferem viver aquilo aqui, imediato, sabendo que daqui a pouco não sabemos nem se vamos estar aqui, do que viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Grandes prejuízos o diabo coloca diante de nós. Mas o Senhor não quer mostrar a gente prejuízo. Mas ele diz que no mundo teríamos aflições. Ele não mentiu. Não seria fácil, não é fácil. Mas a diferença é que estamos com ele. E que ele manda a gente tão somente ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Nós não precisamos vencer nada. Só precisamos caminhar com ele. Mas o inimigo coloca diante de você distorções da palavra de Deus e daquilo que Deus quer para a sua vida. Há uma reconstrução. O inimigo não quer que você reconstrua. O inimigo da sua alma não quer que você restaure os templos. Ele não quer que você reconstrua os muros. E muito menos ele quer que você tampe as brechas. Qual é o muro da sua vida a qual você precisa reconstruir? Só você sabe. Só você sabe. Qual é o muro que está em ruína, que precisa restabelecer diante de Deus? O que você deixou pelo meio do caminho? O que está parado? E o Senhor chama você para restabelecer. O inimigo vem com acusações. Quando diz, a fim de que se busque no livro das crônicas e de seus pais, e nele achará o rei, saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis, às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. O inimigo coloca diante de você acusações o tempo todo. Ele fica tentando trazer para você um passado que o Senhor já perdoou. Ele fica fazendo você lembrar daquilo que você fez, mas que você já se arrependeu e o Senhor lhe perdoou. Ele tenta o tempo todo te acusar, porque você, sobre culpa, você não entende que você foi absorvido pelo sangue. Você, debaixo da culpa, você não caminha, você está sempre achando que é culpado. Eu não vou, eu não consigo, eu sou culpado, eu não sou merecedor. Mas realmente você não é merecedor, mas ele morreu por você. Graça, ele morreu por você. E não aceite que o inimigo coloque acusações diante de você. Entenda que quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor, é o Senhor quem justifica. É o Senhor quem te justifica. Não importa o que você fez, não importa como você viveu, não importa, o Senhor te perdoa. Se você se arrepende e coloca diante dele, ele te perdoa. Não aceite o inimigo te acusar, porque a acusação é uma forma de parar a sua reconstrução. Não aceite acusação nenhuma. E entenda que se não é o local, não é a estrutura física, somos nós, o templo do Espírito. O Senhor que habita em nós. O Espírito Santo que habita em você. O Senhor que faz morada em tua vida, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele quer resplandecer em você. O Senhor quer restaurar o entendimento de que Ele habita em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Então não creia que você não tem nada para oferecer. Não se sinta vazio. Não se sinta sem nada. Creia que o Senhor, Ele te fortalece. É aquele que te ajuda, é aquele que te sustenta. A graça do Senhor, ela lhe basta. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que se manifesta de vários e vários modos, de várias e várias formas. É Ele que está habitando em você. Você sabe qual é a dimensão do Espírito Santo de Deus habitar em você? Não limite o Espírito Santo na tua vida.
diante daquilo que você não vê, só porque não vê, não conhece, ou não viveu. O Espírito Santo de Deus habita em você. Ele é o seu consolador. É aquele que traz à sua memória aquilo que dá esperança. Ele é a palavra da verdade. Entenda. Entenda quando o Senhor fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa palavra não se entende na carne, mas se entende no Espírito. Porque o carnal não entende o que se fala no Espírito. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E devemos estar sensível àquilo que Ele tem para nos dizer. Aquilo que Ele tem para fazer em nós. Aquilo que Ele tem para restabelecer em nossa vida. Por que recuamos? Por que deixamos de lado aquilo que é de Deus? Quando o Senhor fala primeiro, buscai as coisas do céu. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe aquilo que você precisa. O Senhor sabe aquilo que você tem pedido. O Senhor sabe de tudo. Mas Ele quer cuidar de você. Ele quer que você coloque diante dEle o controle de toda a situação. E Ele quer mover em você. Não sei qual é a sua necessidade. Não sei qual é a sua aflição. Não sei o que precisa ser reconstruído, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, está com você e vai diante daquilo que você precisa restaurar, diante daquilo que você precisa reformar. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei aonde você se perdeu, mas o Deus que é o caminho, que te aponta o caminho e diz, eu vou contigo neste caminho. Eu não te deixarei só, até a consumação dos séculos. Eu estarei contigo. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Diante de você pode ser impossível, mas isso é requisito de Deus, viver o impossível, tratar do impossível. Mas aquilo que cabe a nós, o possível que está ao nosso alcance, a entrega que precisamos fazer, os 5 pães e 2 peixinhos que precisamos entregar, isso depende de nós. Entregue para o Senhor. Mostre para o Senhor. Fala, Senhor, essas são as minhas ferramentas. Esses são os recursos que eu tenho. Esse é o auxílio que eu tenho. Se o Senhor me chama para reconstruir, entra com a tua providência, me mostra aquilo que eu não vejo, me ajuda a fazer aquilo que eu não sei, abre os meus olhos para que eu veja, os meus ouvidos para que eu ouça, calça os meus pés para que firmes eu ande, coloque sobre a minha cabeça o capacete da salvação, que eu nunca esqueça o que o Senhor fez por mim naquela cruz, o que o Senhor faz por mim diariamente, e o que o Senhor foi preparar para mim, que é um lugar onde não haverá dor, ranger de dentes, somente no inferno, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá nada que neste mundo sofremos e angustiamos e padecemos. O inferno sim haverá choro e ranger de dente. Mas o que o Senhor tem preparado para mim e para você é muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Mesmo diante das adversidades, das dificuldades, entenda, o Senhor trabalha em todas as coisas, diante de todas as coisas. E se for preciso destruir, retirar, para que você reconstrua, o Senhor vai fazer. Porque o Senhor quer você perto. Temos um Deus que busca por nós o tempo todo, quando nós queremos correr. Mas louvado seja o nome do Senhor por isso, porque é graça, é cuidado e é amor do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.